Olá, bem-vindo à Biblioteca de Sonhos. O meu nome é Ana Carolina e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a resenha do livro Verão, da Edith Wharton. Já peço desculpas para vocês do barulho de cachorro, de carro, a rua tá bem movimentada esse horário, mas foi o único tempinho que eu consegui para vir trazer aqui para comentar esse livro com vocês, que esse livro foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu virei a noite lendo, terminei esse livro em 2 dias, fiz várias marcações, tive um surto, assim, maravilhoso, maravilhoso. Fazia muito tempo que um livro não me prendia dessa forma e que eu realmente não conseguia parar de ler. Eu tinha que saber o que ia acontecer, sabe? Eu fiquei fascinada, apaixonada. Já adianto pra vocês, 5 estrelas, favorito. Maravilhoso, maravilhoso, super recomendo. É um romance lindo, fofo, realista e maravilhoso. Mas vamos partir do começo, vou comentar com vocês um pouquinho sobre a autora, a Edith Wharton. Ela nasceu em 24 de janeiro de 1862 e faleceu em 11 de agosto de 1937, aos 75 anos. Ela foi uma autora muito conhecida porque ela retratava a classe alta americana do século XIX e do século XX. E uma curiosidade é que ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Pulitzer de ficção em 1921, por causa do seu livro A Inocência, A Idade da Inocência. Eu já vi muitas recomendações desse livro, tenho muito interesse em ler. Ele está disponível na Amazon, só não tive a oportunidade de comprar, porque eu acabei fazendo minha comprinha da Bienal. Mas assim que eu conseguir, eu quero fazer essa leitura, porque eu amei a escrita dessa autora. Ela é realmente maravilhosa. E o prêmio Pulitzer, ele é uma honraria americana que é concedido todos os anos pela Universidade da Columbia, em Nova York. Ele é dado pela excelência em jornalismo, literatura e etc. E ela foi a primeira mulher, em 1921, a ganhar esse prêmio. Verão, que é o livro que nós vamos comentar no vídeo de hoje, ele foi publicado em 1917. Foi muito bem recebido e ela conseguiu trazer com maestria e profundidade personagens realistas, cativantes, envolventes, com suas falhas, seus defeitos. Ela realmente trouxe pessoas palpáveis, sabe? São pessoas que você encontraria de fato na vida real. Ela foi muito além da ficção, assim, eu achei assim maravilhoso. Então esse livro ele vai contar a história da Charity Royal. Ela é uma jovem que ela vive na cidade de North Dormer. Vou deixar escrito aqui para vocês porque minha pronúncia é péssima. Sinto muito, desculpem. Provavelmente está errado, mas é assim que se escreve. Na minha cabeça o som fica melhor. Então, ela é uma jovem que ela nasceu, na verdade, na montanha. A cidadezinha fica ao pé dessa montanha. E nessa montanha, as pessoas acreditam que lá só vivem fora da lei. São pessoas que vieram fugidas de outros lugares. Então, eles são tidos com uma fisionomia estranha, eles são diferentes, eles vivem como ciganos, eles são considerados pagãos porque eles não se casam, eles só chamam o reverendo para poder fazer os seus velórios. Então eles são as pessoas que ficam totalmente excluídas da cidade. É uma cidade pequena, então ali todo mundo se conhece. E as pessoas que nascem nessa montanha, elas sofrem um grande preconceito, elas são ali afastadas dos demais moradores. E a Charity nasceu nessa montanha, só que aos 5 anos de idade, o Sr. Royal, ele é um advogado, ele foi até lá e resgatou essa criança. O pai dela foi preso por um assassinato, se eu não me engano. Ele estava bêbado no bar, acabou se envolvendo numa briga, matou uma pessoa, ele foi preso e o Sr. Royal era o advogado que foi responsável pela acusação dele. Então esse condenado fez um pedido para que ele fosse resgatar essa criança, que era sua filha. O Sr. Royal foi, pegou a menina e levou para ser criada com ele como uma cristã. O Sr. Royal, ele é um advogado muito conhecido na cidade, ele presta serviços não somente nessa cidadezinha, mas também nas cidades vizinhas, que são um pouco maiores. Ele é um homem viúvo, então ele é uma pessoa extremamente solitária. Ele é muito calado, muito fechado, extremamente reservado. Existem poucos diálogos dele na história, realmente ele é uma pessoa que não fala muito e a relação dele com a Charity é meio esquisita, assim, Ele não foi como um pai para ela, ele não criou ela como se fosse seu padrasto.
A relação deles é muito fria, sabe? E a Charity, por ter vindo da montanha, todos os moradores ali dessa cidade sabem de onde ela veio, então ela não se sente pertencente a este lugar. Ela não se sente pertencente nem à montanha, que foi onde ela nasceu, porque ela nunca voltou para visitar. Ela não conhece sua mãe, não conhece o seu pai, ela nunca voltou para aquele lugar, apesar de ver os moradores à distância. E ela também não se sente pertencente à cidadezinha pequena. É uma cidade pacata, que não tem muita atração, não tem muito movimento, não se tem o que fazer. E ela é uma jovem muito espirituosa, muito orgulhosa, que almeja muito mais da vida. E ela sente que ela não vai conseguir encontrar aquilo que ela precisa nessa cidade. Então ela começa a trabalhar como bibliotecária na única biblioteca que tem ali naquele lugar. Só que aquele local é descrito como um mausoléu. Os livros estão em péssima condição, não tem iluminação, não tem ventilação nenhuma. Então ela realmente entra ali, cumpre o seu horário e vai embora. E desde a primeira página ela deixa muito claro que ela odeia a vida dela. Ela odeia aquela cidade, ela odeia o seu trabalho, ela odeia tudo. Ela simplesmente sai andando falando, eu odeio tudo isso, sabe? Porque eu acho que realmente ela, nesse espírito de querer mais, de ser mais, ela se sente muito incompleta naquele lugar. Até que chega o nosso protagonista, Lucius Harney. Ele é um arquiteto, ele é primo da dona da biblioteca, e ele vem da cidade grande para poder passar um tempo ali com a sua prima e também fazer desenhos das casas antigas. Ele deve estar fazendo ali algum projeto, algum estudo da arquitetura da região. Então eles acabam se conhecendo, ele e a Charity, eles fazem ali uma amizade e a Charity vai servir como guia para ele nessa cidade. Eles começam uma amizade muito bonita. Ele é um jovem também incrível, assim, incrível. Mais pra frente eu vou tecer algumas críticas, mas ele é um rapaz super atencioso, meigo, simples. Ele sabe de onde a Charity veio, ele sabe o preconceito que ela sofre, mas o tempo todo ele tenta fazer ela se sentir confortável. Ele não é alguém que chega julgando, sabe? Ele realmente tem uma amizade muito bonita com ela, eles têm uns momentos lindos, lindos. Eu fiquei completamente apaixonada por esses dois, torci muito para que eles ficassem juntos. Eles acabam se envolvendo, mas assim, eles são de classes diferentes. Aqui a autora não vai trazer tanto essa coisa de títulos, mas eles são de classes completamente diferentes. Há um abismo entre os dois de nível educacional, de oportunidades. Então assim, ele não poderia se casar com ela porque ela não estaria no seu nível, sabe? O que eu achei bem complicado, assim, bem olhando hoje, né, que a gente no século XXI é bem problemático. Mas eu entendo muitos livros da época, eles são assim, há essa disparidade, há essa desigualdade. E a autora, eu acho que ela retrata com muita realidade isso aqui. Apesar dos dois estarem apaixonados, eles não podem ficar juntos. E a Charity, apesar de ser nova, eu acho que ela é extremamente consciente da sua própria situação, tanto que ela mesmo fala que ele em nenhum momento a enganou porque ele não a propôs em casamento, apesar de estarem apaixonados e ela também desejar isso. Enfim, eles acabam se envolvendo. Ele precisa sair da cidade para resolver algumas coisas. O Sr. Royal, que é o tutor dela, o pressiona para que eles se casem, né? O questiona para mostrar para ela as verdadeiras intenções do Lucius. Quando ele é pressionado, ele sai da cidade. Ele fala que ele vai sair ali por uns 2 meses e que depois ele retorna. Só que quando ele sai comprometido com uma outra moça, que é a rival da Charity. Ela descobre, fica completamente arrasada. Mas ela também, ela percebe, ela olha para a situação de uma forma muito fria e calculista, sabe? Mesmo com o seu coração quebrado. A autora, ela conseguiu retratar com maestria esse sentimento de perda que ela tem, sabe? Esse luto que ela tem e esse vazio que ela sente. E ela ficou tão sem chão que ela simplesmente perdeu o controle da sua vida, sabe? Quando você perde ali o controle, você simplesmente vê as coisas acontecendo, a vida acontecendo, as coisas passando e ela não consegue mais ter o controle, ela não consegue mais participar ativamente daquilo que está acontecendo. Então a autora, ela foi, nossa,
uma mestre, assim, uma mestre na narração. E eu acho que o amor deles também foi muito bem construído. O meu surto aqui, eu acho que aqui nessa página ela conseguiu trazer de forma, em palavras, o que é o amor. Porque ela diz assim: ela mal ouviu as desculpas dele por se atrasar. Na ausência dele, 1000 dúvidas a atormentavam. Mas assim que ele aparecia, ela deixava de se perguntar de onde ele viera, o que o atrasara, quem o havia impedido. Parecia que os lugares em que ele estivera e as pessoas com quem ele estivera deixavam de existir quando ele os deixava, assim como a própria vida dela ficava suspensa na sua ausência. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Nossa, que lindo. E o fruto do envolvimento deles é uma gravidez fora do casamento. Isso não é spoiler, isso está na sinopse. Ela acaba engravidando do Lúcio, só que ele já havia partido. E ela precisa lidar com essa situação de o que ela vai fazer. Ela, que já sofria um grande preconceito, que já se sentia afastada dos demais moradores, agora ela precisa lidar com uma gravidez indesejada, com o que era muito tabu também nessa época. E ela precisa decidir se ela vai ser vista ali como uma prostituta e se entregar essa vida, dar o filho para alguém que possa criar, porque ela não tem dinheiro, ela não tem um meio de sustento. Ali da biblioteca paga pouquíssimo, ela estava juntando dinheiro para poder se mudar para a cidade grande, mas ela não tem nenhum ofício, ela não é costureira, sabe? Ela não é nada, então ela não conseguia sobreviver. E ela se vê numa situação extremamente difícil de que caminho que ela vai tomar, sabe? Porque ela não tem como se sustentar e sustentar o seu filho, então ela começa a pensar se o daria para outra pessoa, se ela entraria para prostituição para poder conseguir dinheiro para sustentar essa criança. Porque o Lúcio, ele já estava noivo, ela sabia que ele não iria se casar com ela. E então ela realmente enfrenta esse dilema que eu acho que a autora trouxe com muita realidade, muita profundidade. Foi muito emocionante esse momento dela, sabe, de reflexão ali do que ela vai fazer, sabe, o que caminho que ela vai seguir. Foi realmente uma encruzilhada na vida dela, foi um ponto de mudança. E aí no fim acaba tendo um casamento, só que não era o casamento que a gente esperava, não era o casamento que ela esperava. E eu achei realmente um casamento bem problemático. Bem problemático. Ela, por ser jovem, tendo que se casar com um velho. Extremamente problemático. Mas foi a única saída que ela tinha. Ou ela se casava com essa pessoa, porque ninguém mais iria querê-la. Ou ela se entregava à prostituição e viveria às margens da sociedade. Ela chega a ir para a montanha para tentar encontrar a própria mãe. Só que quando ela chega lá, ela se depara com pessoas em situação de extrema miséria, de extrema vulnerabilidade, crianças extremamente vulneráveis. E isso me partiu o coração, assim, realmente. Nossa, eu fiquei muito, muito tocada, muito sentida. E foi um livro montanha-russa. Eu amei, sabe, tinha momentos de plena alegria, muito fofo, um romance muito fofo, uma amizade muito bela, ele mostrando as coisas do mundo para ela, sabe, levando ela para passear, sabe, abrindo os horizontes dela, assim, fazendo de tudo para agradá-la. Então teve momentos extremamente fofos, tiveram momentos extremamente tristes, sabe? E a autora, ela retrata tudo com muita realidade. Ela não romantizou nada, no meu ponto de vista, ela não romantizou nada. Nenhuma situação, sabe? Nem a miséria, nem nada. Assim, ela não romantizou, ela trouxe realmente todas as situações como elas são, de forma crua, profunda, complexa. É um livro bem, bem complexo, mas extremamente envolvente, cativante, nossa, lindo. O final não foi o que eu esperava.
Mas a vida nunca é o que a gente espera, não é mesmo? Acho que as circunstâncias, as situações, elas realmente variam e a gente tem que se adaptar conforme essas mudanças e fazer o melhor possível. Então eu acho que ela trouxe um final bom, não feliz para Charity, mas foi realmente um romance que me cativou. Como eu mostrei para vocês, fiz algumas marcações, fiz algumas anotações também. Amei esse livro, super recomendo. E tá numa edição belíssima. É um livro rápido, tem 200 e... Na história em si são 205 páginas, no final ela traz também algumas outras histórias de recomendação, mas eu amei, eu amei, eu amei. Muito obrigada, Pedra Azul, por ter trazido essa preciosidade. Realmente é maravilhoso. Eu amei, espero que vocês tenham gostado, espero ter despertado a curiosidade de vocês para conhecer um pouco mais sobre essa história também. Deem uma chance, quem gosta de romance, quem gosta de histórias montanha-russa com um misto de emoções, super recomendo, eu acho que vocês vão gostar. E super beijo, até mais!